Lola, após o acontecimento inesperado no seu aniversário, convocou todos para uma reunião. O clima estava tenso. Ela olhou para todos na sala, e sua voz ecoou de maneira séria e autoritária. Ela começou explicando que todos estavam cientes do seu aniversário e que alguém, de alguma forma, havia cometido um erro grave ao não ter demonstrado o respeito necessário naquele dia. O silêncio foi absoluto e os olhares se cruzaram, todos tentando se esquivar de sua raiva crescente. Com um olhar penetrante, Lola declarou que a pessoa responsável por isso deveria se entregar imediatamente. Caso ninguém se entregasse, ela, de forma implacável, descontaria o bônus de todo o grupo naquele mês. A ideia de perder o bônus foi o suficiente para criar um clima de pânico entre os presentes. Ela, então, afirmou que, mesmo sem saber quem estava por trás da traição, ela estava determinada a descobrir a identidade da pessoa responsável. Lola voltou-se então para Sofia. Olhando-a com um olhar severo e acusador, ela falou com convicção que Sofia, como Júlia, também era uma suspeita, havendo um histórico de mentiras sobre ela. Não podendo ignorar isso, ela, sem perder o foco, perguntou diretamente o que Sofia tinha a dizer sobre as acusações que recaíam sobre ela. O desconforto era palpável no ambiente. Lola não hesitava em usá-las como base para suas acusações. Gabriel tentara esclarecer algumas questões. Ele, com uma expressão mais suave no rosto, sabia que as palavras que ele iria dizer eram delicadas e importantes. Então, revelou algo do seu passado que aquele recado, além de ter a ver com a mãe dele, também tinha a ver com ele, pois Sofia foi seu primeiro amor. Essas palavras deixaram Sofia como Júlia em choque. Era difícil acreditar que Gabriel estava dizendo, mas ao ver a sinceridade em seu olhar, ela não pôde negar. Sofia, curiosa e ao mesmo tempo inquieta com as palavras de Gabriel, perguntou com uma certa hesitação se ele ainda pensava nela. Gabriel então sorriu suavemente e disse, com um tom nostálgico, que ele jamais esqueceria a conexão que eles tinham. Era algo surreal, Sofia, algo que eu nunca encontrei em ninguém mais, disse ele. Contudo, Gabriel também revelou algo que deixaria Sofia ainda mais surpresa. O seu tom de voz mudou. E ele falou com certa tristeza. O pai dele faleceu por causa da mãe dela. Essas palavras pesaram como uma tonelada. Ela não sabia o que dizer ou como reagir. Era evidente. Ela sabia que, de alguma forma, aquele segredo estava ligado ao seu próprio passado. Viviane, que não era uma pessoa de se deixar levar pelas emoções, estava em busca de respostas. Determinada a descobrir mais sobre Sofia, ela foi atrás de informações. Ela procurou incansavelmente e em um momento foi entregue uma foto de Sofia. Olhando para a imagem, Viviane perguntou com um olhar curioso se Sofia já havia sido adotada. Ela queria saber mais sobre a origem de Sofia, seu passado e suas raízes. Onde eu posso encontrar Sofia? Ela perguntou com uma voz firme, demonstrando que não descansaria até que todas as dúvidas fossem dissipadas. Enquanto isso, Lola, que também estava imersa em uma busca pela verdade, conversava com Gabriel. Ela revelou a ele uma verdade que parecia ter sido mantida em segredo por muito tempo. Quando Sofia foi na cadeia visitar sua mãe, Cleo havia mentido sobre a causa da morte do pai de Gabriel. Ela havia afirmado que a morte dele havia sido culpa de Lola, o que gerou uma revolta profunda em Sofia. Cleo, com suas palavras maliciosas, alimentou um ódio em Sofia que perduraria por anos. Ela cresceu com uma revolta imensa, alimentada pelas mentiras e pelas distorções da verdade que foram semeadas em sua mente. Sofia, ao longo de sua vida, nunca conseguiu superar completamente a raiva que sentia, não só pela perda de seu pai, mas também pela manipulação que ela havia sofrido. O amor e a admiração que ela havia nutrido pela mãe foram substituídos por uma sensação de traição. Sofia se viu dividida entre a verdade e a mentira, entre o que realmente aconteceu e o que foi distorcido por aqueles ao seu redor. Esse conflito interno a moldou de uma maneira que ninguém conseguia compreender totalmente. Benjamin estava visivelmente preocupado. Ele se aproximou de Lola com um olhar sério e disse que precisava falar com ela. No entanto, Lola, que estava claramente tensa e exausta, respondeu rapidamente: "Eu estou estressada, Benjamin. Não agora. Preciso dar uma relaxada." Sua voz estava carregada de frustração.
e os olhos, que costumavam refletir confiança, agora estavam apagados, como se o peso de tantas situações estivesse começando a afetá-la mais do que ela queria admitir. Ela tentava se distanciar de tudo, dar-se um tempo para respirar, mas a tensão no ar estava quase palpável. Ela não queria discutir, nem naquele momento, nem com ninguém. Benjamin, porém, não estava disposto a deixar passar sem tentar esclarecer o que estava acontecendo. Eles te chamaram de assassina, Lola. Eu sei o que está acontecendo e não posso ficar em silêncio. Algo está errado e eu preciso entender o que aconteceu. A acusação no tom de Benjamin fez com que Lola parasse por um momento. Ela o olhou com um misto de surpresa e raiva. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A ideia de ser chamada de assassina, especialmente por alguém que sempre foi tão próximo a ela, era dolorosa demais. O ar parecia se fechar ao redor dela, e a resposta veio com uma rapidez que parecia sair sem controle. Como amava ele, nunca, em hipótese alguma, faria algo para machucar a pessoa que mais amava. O seu grito, mais cheio de dor do que de raiva, ecoou pela sala, e ela percebeu que, mesmo tentando controlar suas emoções, tudo o que ela estava sentindo estava transbordando. Lola não queria acusar ninguém, nem queria viver de maneira defensiva, mas a pressão estava sendo demais. Como se a desconstrução de sua imagem, que até então parecia sólida, estivesse acontecendo bem diante de seus olhos. Benjamin, ao ouvir a resposta dela, ficou em silêncio por um momento, pensando nas palavras de Lola. Mas a desconfiança estava crescendo dentro dele, e ele não podia simplesmente ignorar o que ouvia. Ele sabia que algo estava acontecendo. Ele não acreditava que ela tivesse feito algo intencionalmente, mas sua mente estava inquieta, cheia de perguntas não respondidas. Lola, algo não se encaixa. Você precisa me contar a verdade. A vida de todos está em risco, e essas mentiras não vão ajudar ninguém. O que aconteceu realmente com seu marido? Lola, respirando fundo, parecia tentar organizar seus pensamentos, mas no fundo sabia que, mesmo que quisesse, não seria fácil convencer Benjamin ou qualquer outra pessoa de que ela estava sendo acusada injustamente. Benjamin, eu não tenho nada a esconder, eu nunca faria isso, mas eu preciso de um tempo. Para mim, preciso entender o que está acontecendo também, porque a única coisa que eu sei é que algo muito maior está sendo manipulado aqui. Seus olhos estavam fixos no chão, tentando controlar as lágrimas que insistiam em surgir. A dor de não ser acreditada estava corroendo por dentro, mas ela também sabia que, por mais que tentasse, a verdade não seria simples de provar. Enquanto isso, do outro lado da casa, Alec conversava com Sofia. Ela estava em um estado de espírito completamente diferente, com uma expressão cansada e distante, como se as coisas ao seu redor estivessem se tornando difíceis demais para acompanhar. Ela olhou para Alec com um olhar preocupante e, sem hesitar, disse: Lola está surtando. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas posso ver que está perdendo o controle. A pressão está sendo demais. Tudo está desmoronando e eu não sei mais o que ela pode fazer. As palavras de Sofia eram pesadas, e Alec sabia que algo muito maior estava acontecendo ali. Ele não tinha dúvidas de que a situação estava tomando rumos inesperados, e que em breve isso poderia afetar todos ao redor de Lola. Mas o que ele não sabia, o que Sofia sabia e que ela não compartilhava completamente com ninguém, era o quanto Lola estava sendo consumida por suas próprias culpas e medos. Sofia, com um olhar distante, continuou. A menina que Lola humilhou a vida inteira nunca se esqueceu, e agora ela está vendo o que a vida faz com quem semeia o mal. A frase de Sofia cortou o ar e fez Alec refletir por um momento. Ele sabia, mesmo sem dizer uma palavra, que havia muito mais por trás da história de Sofia com Lola do que ela estava disposta a contar. Os fantasmas do passado não desapareciam, e, de algum jeito, a vida de Sofia tinha se entrelaçado com a de Lola, de uma maneira que parecia inevitável. Sofia, ao falar sobre a humilhação que sofreu, não falava apenas do presente, mas de uma ferida profunda que nunca havia cicatrizado. Ela sentia que Lola estava pagando por todas as ações, palavras e atitudes que um dia foram dirigidas a ela de maneira cruel.
Eu vi a dor dela crescer, vi a forma como ela olhava para mim com desprezo. Agora ela está pagando por tudo. E no fundo, eu não sei se devo me sentir triste por ela ou satisfeita, porque finalmente estou vendo algo que está quebrando dentro dela. Sofia continuou, mas sua voz estava cheia de incertezas, como se ela mesma não soubesse o que deveria sentir. Penteando seu cabelo, Sofia se lembra dos momentos com Gabriel na praia e fica um pouco pensativa. As imagens daquelas tardes à beira-mar ainda estavam vividas em sua mente. O som das ondas quebrando na areia, o toque da brisa fresca em seu rosto e o jeito como Gabriel parecia completamente envolvido nas conversas, como se nada mais importasse. A lembrança dos dois juntos passeando pela praia e falando sobre a vida fazia seu coração bater mais rápido. Ela não sabia ao certo o que sentia, mas aqueles momentos ainda mexiam com ela de uma forma inexplicável. Sofria com o fato de não poder voltar no tempo, mas sabia que era algo que ficaria guardado nela para sempre. Pensava também sobre como a vida parecia ter seguido rumos inesperados e difíceis desde aquele encontro. No entanto, aquelas meninas não eram fáceis de esquecer e a deixavam em um turbilhão de sentimentos, mesmo sem saber se o que sentia por Gabriel ainda fazia sentido. Ela não tinha respostas, apenas lembranças que a deixavam dividida entre o que era real e o que era um simples desejo do passado. Enquanto isso, Viviane, que estava em busca de informações sobre o passado de Sofia, se unia a Elvira para descobrir mais sobre a jovem. Viviane, com seu jeito sério e determinado, disse a Elvira: "Sabemos que pegaram ela do abrigo." Suas palavras, cheias de tensão, indicavam que ela estava determinada a descobrir tudo o que pudesse sobre Sofia. Ela queria entender o que a jovem estava escondendo, o que havia por trás de sua história. Viviane estava visivelmente nervosa e, sem perder tempo, começou a andar pela casa, vasculhando tudo ao seu redor. Ela sabia que a verdade estava ali, esperando para ser descoberta. A cada passo que dava, seus olhos buscavam incansavelmente por qualquer sinal de que Sofia estava escondendo algo. No entanto, apesar de sua busca frenética, Viviane não conseguiu encontrar nada que indicasse onde Sofia poderia estar ou o que ela estava escondendo. O silêncio na casa parecia amplificado, e a frustração de Viviane aumentava a cada novo cômodo que ela visitava. Elvira, percebendo a crescente ansiedade de Viviane, se aproximou de Sofia para contar o que sabia. Ela olhou para Sofia e com um tom grave disse: "Viviane, descobri que pegaram você do abrigo." As palavras caíram como uma bomba para Sofia, que ficou sem reação. O que isso significava? Como Viviane havia descoberto isso? A verdade que ela tentou esconder por tanto tempo parecia estar à beira de ser revelada. A sensação de insegurança a invadiu, e o medo de enfrentar as consequências disso a fazia se sentir ainda mais vulnerável. Ela sabia que não podia fugir da realidade, mas, naquele momento, as palavras de Elvira a atingiram com a força de uma revelação inesperada. O que aconteceria agora quando as pessoas ao seu redor soubessem mais sobre o passado? Sofia não sabe ao certo, mas sabia que as perguntas que surgiriam em breve a deixariam em uma situação ainda mais complicada. O capítulo termina com Lola deixando um suspense com a frase: "Quanto tempo Sofia estava com saudade?"